Existem muitas formas de se desenvolver uma query, mas saiba que sempre tem uma que é melhor. Fala DBA, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 maneiras de reduzir código no desenvolvimento dentro do SQL Server. Para que desenvolver 10, 15, 20 linhas de código se com apenas 2 ou 3 você já consegue chegar no mesmo resultado? Lembre, tempo é dinheiro e nem todo o esforço realmente é necessário. Quando eu comecei a trabalhar com SQL Server e comecei a precisar desenvolver queries lá atrás, eu sempre tinha como foco principal entregar aquilo que era solicitado. Isso não está errado até certo ponto, mas aquele código quadradão, desenvolvido ali com dezenas de linhas, muitas vezes acabava meio que poluindo o meu código e tornando ali muito mais extenso e demorado para se desenvolver. Comparando aqui com o inglês, a língua inglesa, quando um nativo ele está falando o inglês, geralmente ele come as palavras, ou seja, ele junta ali algumas palavras, evitando de falar algumas sílabas, alguns sons. É mais ou menos a mesma coisa. Existe ali a gramática do inglês, onde você escreve exatamente certinho o que está sendo falado, mas na hora de falar, diz a mesma coisa, ou seja, tem o mesmo resultado, porém o nativo ele reduz para que ele não precise falar todas as palavras. Trazendo isso para o SQL Server, existe a gramática que pode ser considerada ali o desenvolvimento padrão, com todas as palavras, todos os métodos que você utiliza para desenvolver. Existe uma maneira de você reduzir o que você está desenvolvendo, as palavras, as tags que você está escrevendo, digitando, e no final das contas vai trazer o mesmo resultado se você tivesse feito do modelo tradicional, do modelo padrão de desenvolvimento dentro do banco de dados. Vale destacar que não tem certo e errado, as duas formas funcionam. É mais uma questão de estilo, de filosofia ali de desenvolvimento. Quanto menos código, mais limpo ele vai ficar e mais fácil de entender vai ser. Então é uma orientação para que você consiga reduzir o número de linhas de código no seu desenvolvimento e possa ganhar muito mais em produtividade. Ficar ali repetindo informações não é necessário. Você pode utilizar esse tempo para deslanchar ali no seu desenvolvimento e terminar muito mais rápido do que você precisa. Existem muitas formas de se desenvolver uma query, mas saiba que sempre tem uma que é melhor. Vamos às dicas mão na massa, acompanhe aqui comigo na tela. Vamos para o nosso primeiro caso de uso aqui do nosso estudo. Seria o criar uma variável e setar o valor inicial nela. Isso é um conceito muito comum entre os desenvolvedores, não está errado, mas existe N formas de se fazer a mesma coisa. Como que está sendo feito aqui? Eu estou criando 6 variáveis e notem que eu repito aqui várias vezes a palavra declare, né, para fazer a criação de cada uma dessas variáveis. E no segundo momento, eu vou setar o valor, ou seja, jogar um valor, atribuir um valor para cada uma dessas variáveis, aqui em cada um em uma linha. Então, eu estou setando na variável @valor o valor 0, na variável valor 1 o valor 1 e assim por diante. É bem simples esse exemplo, mas é só para ilustrar o quanto isso pode tomar seu tempo na hora de desenvolver, deixar o código extremamente grande sem necessidade. Eu vou executar esse comando aqui e você pode observar que ele está retornando os valores aqui das variáveis que foram setadas ali individualmente. Como que a gente consegue melhorar isso? A solução está aqui ao lado. Como que eu fiz aqui a solução para reduzir o código? E note que reduzi pela metade aí o número de linhas que foi desenvolvido e está fazendo exatamente a mesma coisa. Nesse caso, eu utilizo apenas uma vez a palavra declare, não fico repetindo como está aqui ao lado, e aí eu passo todas as variáveis com o tipo dela e na frente eu já dou um igual e passo o valor, ou seja, no mesmo momento em que eu estou criando, declarando aquela variável, eu já estou atribuindo um valor inicial para ela no exato momento em que ela é criada. Então eu economizo muitas linhas de código aqui já fazendo dessa maneira. E por fim, eu só faço o select aqui, igual está aqui do lado, como a gente viu anteriormente. Ao executar, você pode notar que ele tem o mesmo resultado que o formato inicial, só que a gente teve bem menos linhas de código e levou bem menos tempo aqui para desenvolver isso também. Vamos ao segundo caso.
realizar um if utilizando variáveis ou realizar um if usando a cláusula exists ou simplesmente um select. Vamos para o exemplo aqui na tela. Nesse script, eu estou declarando uma variável que eu dei o nome a ela de numDias, que são o número de dias. Ela é do tipo small int. Nessa segunda linha, eu estou realizando um select que está realizando aqui para mim uma conta. Ele está pegando a diferença em dias da data que está retornando aqui nessa tabela do select que eu estou fazendo para a data de hoje. Então, digamos que a data que vai retornar desse select é 1/1 de 2021. Ele está contando aqui para mim quantos dias tem de 1/1 de 2021 até a data de hoje, até a data atual. E aí ele vai atribuir esse valor resultado desse select para essa variável. Na sequência, eu faço um if para ver se o valor dessa variável é maior do que 60, ou seja, mais do que 60 dias, e se for, eu exibo uma mensagem aqui para a aplicação, ou seja, para o usuário, na procedure, que seja. Nesse caso aqui ele está dando a mensagem diferença maior do que 60 dias. Eu vou executar aqui esse comando. Ele deu para mim aqui a mensagem, então significa que a diferença de dias aqui é maior do que 60 dias. Como que a gente pode melhorar esse código fazendo com que ele fique mais enxuto e tenha o mesmo resultado? Vamos ver aqui o código que foi gerado para reduzir. Então notem que com apenas um único if exists, ou seja, uma utilização de um select para saber se existe aquela condição ou não, se aquela condição é verdadeira ou não, eu já exibo a mensagem. Não preciso criar variável, não preciso realizar um select para preencher uma variável, para depois fazer um if e verificar a condição que eu desejo. Eu posso fazer isso tudo de uma única vez, bem mais rápido, bem mais dinâmico e com bem menos linha de código. Como que funciona aqui? A minha cláusula é se existir, e aí eu faço um select na tabela com a mesma condição que a gente fez aqui anteriormente, ou seja, onde é a tabela manutenção e o ID é igual a 112. E existe uma diferença que é o mesmo resultado que vai preencher a variável, ou seja, que o resultado dessa diferença seja maior do que 60, significa que a condição vai dar verdadeira. Então, se for verdadeira, significa que é para entrar dentro do meu if e aplicar a mensagem. Eu vou executar esse cara e ele vai apresentar para mim aqui o mesmo resultado que a gente teve no outro, simplesmente com um if direto utilizando o if exists. Mas tem uma outra forma também que a gente pode tratar aqui. Basicamente é o mesmo conceito, porém aqui nesse caso nós não estamos utilizando uma tabela para fazer um select. É simplesmente um select passando um valor fixo. Aqui, no exemplo anterior, a gente passava um campo de uma tabela. Nesse exemplo, a gente está passando um valor fixo. Isso geralmente é utilizado em procedures, em algum processo específico das aplicações. É comum também ver situações como essa. Então, basicamente, é o mesmo exemplo do anterior, só que não está utilizando uma tabela. Ele cria variável, atribui a diferença de dias para essa variável, faz a verificação aqui e aplica a mensagem. Eu vou executar. Ele vai dar a mesma mensagem aqui, que é maior do que 60 dias, que a diferença de 1 de 2021 até hoje é maior do que 60 dias. Como que a gente pode melhorar esse select? Eu vou trazer aqui a sugestão que seria simplesmente um if direto, sem ter o passo de jogar para a variável. Eu posso pegar essa condição aqui e jogar ela direto aqui dentro. Faço o meu select para retornar qual é o valor que me retorna aqui de diferença de dias, de 1/1 de 2021 até o dia atual, e se o resultado desse select for maior do que 60, eu entro no meu if, porque é verdadeiro, e exibo a mensagem. Da mesma forma, ele vai retornar o mesmo resultado, porque ele faz a mesma coisa que o comando ao lado. Notem que fomos direto para o if, sem passar por variáveis. Caio, não devemos usar variáveis? Não, não significa que você não deve usar variáveis, mas sempre que possível você deve evitar. Se é possível fazer algo direto, você pode ganhar tempo no seu desenvolvimento e deixar o seu código mais clean, mais limpo e de fácil entendimento para quem ali está analisando que não seja você. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, que é o comparativo entre utilizar um cursor para executar uma conta de estoque, por exemplo, uma movimentação de estoque ou uma movimentação bancária, um extrato bancário,
versus um update inline, que é uma função, uma forma de utilizar uma variável dentro de um update para fazer esse cálculo de uma forma muito mais simples, ao invés de utilizar tanto código assim. Já adianto que esse aqui é o maior código que eu reduzi de exemplo aqui para você aprender. Eu vou executar um select aqui para você ver como que está atualmente. Eu tenho uma tabela aqui na minha base chamada Move Stock. Ela representa as movimentações de estoque de produtos. Esse select ele está representando aqui então esses valores, a movimentação de estoque do produto de código 15. E essa tabela ela é composta por registros de entradas e registros de saída. Os registros de entrada na coluna tipo move estão marcados com E e os de saída com S. Além dessa coluna, nós temos a de quantidade, que é quanto representa essa movimentação de entrada ou saída, o saldo anterior, que era o saldo que estava antes dessa movimentação, e o saldo atual, que é o valor novo agora, que era o saldo anterior, mais a movimentação de entrada ou saída que está sendo realizada. Nesse exemplo aqui, você pode notar que a conta, o cálculo está sendo feito da forma correta. Ele já está calculado da forma correta. Ele pega o saldo anterior zero, porque não tinha nenhuma movimentação, é uma entrada de 125, saldo atual 125. Outra entrada de 35, o saldo anterior era 125, somando com essa nova entrada, 160. A próxima, entrou mais 10, 170. Saiu 100. O saldo anterior era 170, passou a ser apenas 70. Depois entrou mais 30 e assim por diante. O cálculo aqui está correto. E ele é feito baseado na coluna de data, ou seja, do mais antigo para o mais novo, porque as movimentações precisam seguir ali uma sequência, então nós estamos ordenando aqui pela data. Explicado a nossa tabela, eu criei aqui algumas variáveis que serão necessárias para nós realizarmos o cálculo desse produto, porque imagina assim, se você tem bonitinho lá, toda na sequência, os registros, os lançamentos nas datas corretas. Porém, o usuário final esqueceu de lançar uma nota de 3 dias atrás. Quando ele for lançar essa nota nova de entrada de estoque ou de saída de estoque, a data desse documento tem que ser de 3 dias atrás. Então, esse lançamento, na teoria, ali na ordem, ele deveria entrar no meio do cálculo. E quando ele entrar no meio desse cálculo, ele vai quebrar a conta aqui de saldo anterior e saldo atual. Então, por isso, é necessário fazer um recálculo desse produto. E aí, para fazer esse recálculo, eu montei aqui esse cursor. Ele vai criar essas variáveis. Eu vou setar aqui que eu quero fazer o cálculo do produto 15. Isso pode ser uma variável de uma procedure, por exemplo, mas eu estou passando na mão aqui, que é o produto número 15. Aí eu estou realizando um select na tabela Move Stock do produto código 15, que é o que eu passei aqui em cima, ordenando por data. Se eu colocar aqui o 15 só para você visualizar, ele vai retornar aqui todas as movimentações desse produto ordenado por data, com os valores, se é entrada ou saída e qual é a quantidade para nós refazermos a conta para ajustar o saldo desse produto. Feito isso, eu abro o cursor, dou início no cursor, e aqui dentro está a conta que é realizada. Eu verifico o valor que está vindo na primeira linha aqui de movimentação. É uma entrada ou uma saída? É uma entrada. Então eu faço a conta aqui atribuindo nas variáveis, somando o valor de quantidade dessa linha. Se ele não for uma entrada, ele for uma saída, por exemplo, na linha 4 é uma saída. Ele não vai entrar aqui, ele vai cair no else, vai entrar aqui e vai fazer menos aquela quantidade daquela linha. Feito essas contas, ele vai dar um update aqui na nossa tabela de movimentação de estoque, colocando o saldo anterior daquela linha e qual que é o novo saldo atual daquela linha para esse novo lançamento, daquele ID que nós recuperamos aqui também no nosso cursor para corrigir o saldo. No final, ele vai passar novamente aqui para a segunda linha do loop, ou seja, ele vai vir aqui nessa linha, ele vai passar novamente aqui para cima e vai percorrer linha 2. Terminou de fazer a conta, alterou, vai voltar aqui para cima, linha 3, vai percorrer o nosso cursor. Eu vou executar aqui para você ver ele funcionando. Vou executar novamente aqui, o saldo está correto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma linha que vai entrar aqui no meio.
Vou executar, ó, inserir uma linha nova, uma saída de 10. Quando eu faço o select novamente, ele entrou aqui, ó, exatamente aqui, ó, o ID 10. Ele é uma saída de 10, mas note que agora ele bagunçou todo aqui a conta. Por quê? Ele não deveria estar com 0 aqui, ele deveria estar fazendo a conta de 170, sendo o saldo anterior, uma saída de 10 cairia para 160. Como que nós vamos fazer essa correção agora? Eu vou executar esse script aqui e ele vai corrigir para a gente a conta. Ele vai refazer a conta aqui de estoque. Vou executar novamente e vamos conferir aqui, ó. 125 mais 35, 160, mais 10, 170. Chegamos aqui no nosso valor que a gente acabou de inserir. 170 menos 10, porque é uma saída, 160. Saiu mais 100, sobrou 60. Entrou mais 30, foi para 90. Saiu 90, zerou meu estoque. E aí teve uma última entrada aqui de 410, meu estoque estava zerado, foi para 410 agora. Ou seja, o script aqui corrigiu o que era necessário. Agora, para não ter que desenvolver todo esse código, toda essa regra, todas essas linhas, como que a gente pode fazer para ter o mesmo resultado de uma forma bem mais simples e com bem menos linhas de código? Eu vou trazer a sugestão aqui ao lado. Notem a diferença do tamanho do código que foi desenvolvido para fazer exatamente a mesma coisa. Enquanto aqui do lado nós temos todo esse script para fazer essa conta, a sugestão de redução de código vai trazer aqui para apenas essa quantidade de linhas. E aí aqui eu estou utilizando o update inline. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada saldo anterior, setando ela já inicialmente aqui com o valor 0, criando uma variável código do produto e setando aqui o produto 15. A partir daqui, eu realizo um único update que vai fazer todo aquele cálculo que foi feito no script anterior de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples e vai dar o mesmo resultado. Como que funciona aqui? Eu estou dando um update na tabela move estoque. Vou subir aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar cada etapa. E é aqui que está a grande sacada. Eu criei aqui em cima a variável saldo anterior. E aí eu estou fazendo em tempo real, em tempo de execução, a alteração do valor dessa variável para cada linha que ele vai percorrer do meu update. Então eu estou pegando aqui a variável saldo anterior e estou atualizando a variável saldo anterior com o resultado desse case. E o que é o resultado desse case? Caso o tipo de movimentação seja E, ou seja, entrada, eu quero que ele pegue o valor do saldo anterior da variável que a primeira linha iniciou com 0 e faça mais a quantidade dessa movimentação. Se não for E, ou seja, for S de saída, ele pega o saldo anterior, que na primeira linha vai ser 0, porque iniciou com 0 aqui, e faça menos a quantidade da movimentação. Depois que eu atualizei a variável, saldo anterior, nessa segunda linha, eu vou atualizar o meu saldo atual daquela linha do cálculo, baseado no resultado que eu acabei de obter nesse cálculo que eu fiz aqui em cima. Se foi uma entrada, eu somei o valor. Se foi uma saída, eu diminuí o valor. Então, o resultado que deu essa conta aqui, que foi preenchido na variável, em tempo real, eu já pego o valor dela e jogo aqui na minha coluna saldo atual da minha tabela de movimentação de estoque. E, por fim, eu desfaço a conta, né? Ou seja, se for uma entrada, eu faço menos, se for uma saída, eu faço mais. Ou seja, eu quero simplesmente desfazer a conta que eu fiz aqui em cima para jogar o meu saldo anterior. E aí aqui embaixo que está a grande sacada. Eu faço o update baseado no from, que é da minha própria tabela move estoque. E uma informação importante, eu preciso que seja ordenado pela data, correto? Como a gente fez no script anterior, que eu acabei de mostrar aqui. Só que em um update, não é possível você utilizar um order by para ordenar aquela atualização, aquele update. Mas existe aqui uma sacada que você pode fazer, que eu fiz nesse script, para que você tenha uma forma de ordenar aqueles registros. Eu fiz um join da tabela de movimentação de estoque com um select que se transformou numa tabela chamada ordem,
que faz um select na própria MovStock daquele mesmo produto que eu quero calcular, ordenando pela data. Ou seja, eu ordeno aqui dentro, e aí assim eu consigo utilizar o order by. Depois eu faço a junção desse resultado aqui com a minha tabela MovStock aqui pelo ID. Por quê? Como essa tabela ela vai estar ordenada, ela vai ordenar também para a minha MovStock aqui de fora pela data. E com isso eu consigo fazer que essas contas aqui de cima sejam feitas ordenados pela data também, que é o que eu desejo. Eu vou realizar o select aqui em cima. Ó, eu acabei de excluir aquela linha nova que a gente havia inserido no exemplo anterior. Então eu vou executar aqui, ele está com o cálculo errado. Por quê? 160 entrou 10, ele foi para 170. Quando ele saiu 100, ele pegou o cálculo errado aqui. Por quê? Porque eu já excluí aquela linha, ou seja, digamos que tinha sido feita a entrada de uma nota retroativa e depois o usuário viu que aquela nota retroativa estava errada, ele tem que tirar aquela nota. Ou seja, vai sair o lançamento aqui do sistema. Então está errado o saldo. Como que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente executar esse cara aqui. Ele vai realizar o update aqui para a gente, baseado na ordenação. E quando eu realizo aqui o select novamente, ele corrigiu para nós aqui o saldo baseado na conta que a gente passou aqui para ele. 125, mais 35, 160, mais 10, 170, tirou 100, caiu para 70, adicionou 30, foi para 100, saiu 90, ficou 10, adicionou 410, fomos para 420. Então ele fez a conta aqui da forma correta, como era esperado, com uma redução bem drástica do número de linhas. E isso é muito interessante porque você consegue ganhar muito tempo e também reduzir bastante o seu código, facilitando a leitura dele. Vamos passar aqui para o próximo exemplo. É um loop com um insert versus um insert de um select. É muito comum que as pessoas que estão desenvolvendo pensem no formato de loop, porque é a forma mais padrão de se desenvolver. Eu quero carregar aqui nesse exemplo todos os veículos que eu tenho na minha tabela do ano de 2020, na minha tabela de veículos. Me retornou 48 linhas. E aí eu vou criar um loop para essas 48 linhas para gerar um insert numa tabela utilizando o ID que me foi retornado aqui nesse select que eu acabei de executar aqui em cima. E aí ele vai executar esses inserts aqui 48 vezes, ou seja, vai percorrer o loop 48 vezes para realizar esses inserts. Eu vou executar aqui, ele realiza para mim, funciona, não está errado, porém todo esse código ele pode ser substituído simplesmente por um insert de um select. Ao invés de eu criar variável, realizar um select, abrir um cursor, percorrer esse cursor realizando os inserts, depois fechar o cursor e desalocar ele, simplesmente eu posso realizar o mesmo select que está sendo feito aqui, pegando já os valores que serão inseridos e acrescentando aqui no meu select e realizar o insert que eu desejo. Ele vai fazer a mesma coisa, as 48 linhas que esse cara aqui do lado fez, com apenas 2 linhas de código. É incrível, né? Vamos para mais um exemplo aqui agora. Trigger de update. Se você não sabe o que é uma trigger, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o meu blog, onde eu fiz um post explicando o que é uma trigger, para que ela serve, como que você desenvolve. Mas basicamente o que você precisa saber é que uma trigger ela é disparada em determinada ação que acontece no seu banco. Por exemplo, a tabela recebeu um insert. Você pode ter uma trigger que dispara uma regra específica, uma validação específica, todas as vezes que ocorreu um insert na sua tabela. Quando tem algum tipo de alteração, um update ou um delete, todas as vezes que ocorrer alguma dessas alterações, mudanças ou exclusões em uma determinada tabela, ela pode disparar uma regra por trás, que a gente chama de trigger, que é um gatilho, para executar alguma outra coisa que você precisa. Nesse exemplo aqui, eu estou criando uma trigger na minha tabela de veículo para update, ou seja, todas as vezes que essa tabela receber um update, eu quero que ele execute esse código aqui dentro para mim. O que o código está fazendo? Eu estou criando aqui 4 variáveis para saber qual era a cor anterior do veículo, qual é a cor nova do veículo, se ela foi alterada, qual era o valor anterior do veículo e agora qual é o valor novo se ele foi alterado. Feito isso, eu realizo 2 selects,
um na tabela deleted e um na tabela inserted. O que você precisa entender aqui? Quando você está fazendo uma trigger de update, o SQL gera duas tabelas para você, a deleted, que vai conter os valores que estão saindo das suas colunas, e a inserted, com os valores que estão entrando na sua coluna. Então imagina que você tinha lá uma coluna com a cor branca e está alterando para preto. A minha tabela deleted vai conter o valor branco e a minha tabela inserted vai conter o valor preto, porque um é o que saiu e o outro é o que entrou. Então eu estou pegando aqui da deleted qual era a cor e o valor que estavam na tabela anteriormente. Estou preenchendo aqui as variáveis com o nome ante de anterior e faço o mesmo para o atual, tanto o valor quanto cor, da tabela inserted, ou seja, os valores que estão entrando. Depois disso eu verifico aqui, faço a regra que eu preciso. Se a cor anterior é diferente da cor nova ou o valor anterior é diferente do valor atual, eu quero exibir uma mensagem para o usuário final dizendo que os valores foram alterados de cor ou de valor e essa não é uma ação permitida. E depois executar um rollback, ou seja, desfazer aquilo que estava sendo feito, não permitir que seja alterado. Eu vou executar aqui esse script, vou dar um alter aqui porque eu já tenho a trigger criada. Ele cria normal e ele faz essa regra aqui para mim. Como que eu posso otimizar o código dessa trigger? A gente tem que levar em consideração que a trigger ela é um caso à parte no desenvolvimento. Por quê? Lembra que toda vez que aquela ação for executada na tabela, nesse caso aqui um update, todo esse código ele vai ser executado no seu banco, sem exceção. Então, partindo desse princípio, quanto menos passos você tiver dentro de uma trigger, mais rápido ela vai ser e melhor vai ser para o ambiente. É claro que muitas triggers elas levam milésimos de segundo para executar o seu código, mas mesmo assim, na quantidade, no volume, quanto menos você tiver, melhor. Então, baseado nesse conceito, nós podemos trabalhar da seguinte maneira. Eu trouxe esse código aqui para substituir aquele código anterior. Qual é a principal diferença aqui? Bom, a trigger é a mesma na tabela de veículo para update, porém aqui está a primeira grande sacada. Como está desenvolvido aqui no script anterior, se eu alterar alguma coluna que não seja cor ou valor, toda essa regra aqui ela vai ser executada, ou seja, vai criar todas as variáveis, vai preencher variáveis com o valor do deleted, vai preencher variáveis com o valor do inserted, e só aqui nesse if é que ele vai descartar caso o update não seja em nenhuma dessas duas colunas. Por exemplo, se ele está dando um update na coluna que indica se o veículo é próprio ou é terceirizado, ele não deveria entrar aqui nessa regra porque não faz parte as colunas que nós estamos consultando. Então, a primeira grande alteração que eu faria seria essa. Existe essa funçãozinha aqui, update, dentro das triggers. Então, o que isso significa? Se o update é na coluna cor ou o update é na coluna valor, aí eu entro aqui para dentro. Se nesse exemplo que eu acabei de falar, se o veículo é próprio ou terceirizado, foi alterado somente essa coluna, aqui de cara ele já vai pular e nem vai executar o restante do código, o que vai deixar minha trigger muito mais otimizada. Sem contar que eu evitei de criar regras, validações, sem necessidade nenhuma. Não tem por que eu criar várias variáveis se no final das contas não vai entrar na regra que eu preciso. Então essa é a primeira alteração. Só vai entrar aqui dentro dessa regra se o update for em cor ou valor. Segundo, eu estou utilizando um ifExistis, realizando um join entre a minha tabela de inserted, que são os meus valores novos, e a minha tabela de deleted, que são meus valores antigos. E aqui nesse select do ifExistis, eu verifico direto se a cor do deleted, né, que é o apelido D, é diferente da cor do inserted, ou se o valor do deleted é diferente do valor do inserted, pronto, já estou dentro da regra que eu preciso. Não tenho que criar variável, não tenho que preencher variável para depois fazer um if, para então ver se vai entrar na minha regra ou não. É muito simples o código, é muito fácil de entender, de ler ele, com pouquíssimas linhas está fazendo exatamente a mesma condição do outro script. Aí se entrou aqui, ou seja, se existe uma cor diferente ou um valor diferente,
Aí eu exibo a mensagem e dou o rollback no processo. Vou dar o alter aqui só para mostrar como o código funciona, ela está criada aqui também. Então, ela faz a mesma função dessa trigger aqui da lateral, porém eu tenho bem menos código. Parece que está do mesmo tamanho, mas é porque eu estou usando aqui boas práticas de indentação, pular linha e esse tipo de coisa para facilitar a visualização. Mas basicamente a gente eliminou tudo isso daqui de código dentro da nossa trigger e deixou ela muito mais rápida utilizando aqui o if update no core e no valor. Eu já tive várias experiências de redução de código, analisar o código que alguma outra pessoa desenvolveu e ver ali oportunidades de melhoria não só de performance, mas também para melhorar no sentido de entender mais aquele código, de reduzir ali a quantidade de comandos que foram colocados. Eu me recordo aqui de um que eu fiz recentemente, que era uma procedure, que ela tinha aproximadamente ali 50 linhas. Realizava ali a criação de várias variáveis, alguns selects, algumas validações e por fim montava um loop para fazer ali algumas alterações e inserções de dados em algumas tabelas. Eu consegui fazer um trabalho nessa query e reduzir o tamanho dessa procedure para aproximadamente ali 15 linhas. E esse código novo, com apenas 15 linhas, fazia exatamente a mesma função do que o script original. Com isso, eu consegui, além de trazer mais performance para aquela query, eu também trouxe ali um olhar mais clean, de fácil entendimento do que estava sendo desenvolvido ali, para que se alguma outra pessoa, algum outro analista venha avaliar esse código, ele possa entender de uma maneira mais rápida e simples e ganhar dinamismo aí no seu trabalho. Eu recomendo que você sempre busque essa linha de pensamento. Em primeiro lugar, entregar aquilo que está sendo solicitado, mas também trazer junto com isso o entregar de forma eficaz, com um código bem direto e que vai fazer aquilo que o cliente precisa de uma maneira muito rápida e eficaz e, claro, facilitando a análise ali de quem trabalha com você quando olhar para aquele script. No vídeo de hoje nós vimos 5 maneiras de redução de código dentro do SQL Server que torna ele muito mais direto e eficaz. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber os avisos e os alertas dos nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!